Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Comissão Especial da Ponte Baquirivu se reuniu para tratar das respostas da Prefeitura, da GRU Airport e da Polícia Rodoviária. 5 projetos de lei recebem parecer das Comissões Técnicas de Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos do Consumidor, agora no Jornal da Câmara. A Comissão Especial de Estudos da Ponte do Rio Baquirivu se reuniu na última quarta-feira com as respostas da Prefeitura e da GRU Airport sobre o fechamento do acesso de veículos no local. A Prefeitura atribuiu a responsabilidade de fiscalização da ponte à Polícia Rodoviária Federal. O presidente da Comissão Especial, vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, leu as explicações da GRU Airport. Informamos que as razões que levaram ao fechamento do acesso para veículos foram, principalmente, as obras para a construção do terminal de passageiros, o consequente aumento do fluxo de veículos em razão do aumento de passageiros, inclusive pelo início de operação do terminal de passageiros, o que causaria enorme congestionamento dos horários de pico, e utilização da área próxima à ponte do Bolsão para escoamento de triagem em caso de emergência aeronáutica. 3. Nessa esteira, a decisão foi tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal em razão dos impactos logísticos, tráfego rodoviário e de segurança gerados com sua reabertura. 4. Ressaltamos que o contrato de concessão não prevê o fluxo pela ponte, modo que as motivações para a referida decisão estão apontadas na presente correspondência. 5. Ademais, destacamos que a Prefeitura e a comunidade foram devidamente comunicadas do fechamento para passagem de veículos. 6. De se consignar ainda que é flagrante a melhoria do fluxo viário após o fechamento do referido acesso. Não são mais observados intensos engarrafamentos que dificultavam o acesso às áreas de embarque e desembarque do aeroporto. Trata-se de privilegiar o interesse público de muitos, em detrimento de interesses particulares de algum que pretendem, sem qualquer amparo legal, dar destinação de via de acesso precário. Admitir sua reabertura é conviver com novos engarrafamentos que irão comprometer o regular funcionamento do recém-inaugurado Terminal de Passageiros 3. 7. A GRU Airport tem conhecimento que parte dos trabalhadores do aeroporto e de outras empresas que exercem atividades no sítio aeroportuário são munícipes daquela região. No entanto, sua reabertura para veículos traria um prejuízo ainda maior para a população como um todo, e principalmente para os passageiros que embarcam e desembarcam neste aeroporto. Outro sim, informamos que a Ponte Baquirivu passará por uma reforma que contemplará a melhoria da passagem dos pedestres, iluminação e segurança, e poderá ser utilizada para a saída e entrada de veículos em caso de emergência do aeroporto, cuja previsão para a conclusão é de 20 de julho de 2015. No entanto, não haverá construção de uma nova ponte. Por fim, informamos que a GRU Airport não possui registro de ocorrência de atos ilícitos antecipados na Ponte Baquirivu, ressaltando que são feitas rondas periódicas em todo o sítio aeroportuário. O parlamentar também detalhou o ofício enviado à Polícia Rodoviária Federal, que se reuniu com a GRU Airport antes da interdição da ponte. A Polícia Federal é responsável pela Ponte Baquirivu. 2. A Polícia Rodoviária Federal participou do processo de fechamento do acesso de veículos da referida ponte. 3. Quais as razões desse fechamento? Por que a ponte permanece fechada? Qual é a responsabilidade legal da GRU sobre a ponte? 5. Se a GRU Airport fechou o acesso de veículos na ponte, quais foram os laudos técnicos apresentados à Polícia Rodoviária Federal para que ela permitisse esse fechamento? Por favor, apresentar cópias desses laudos. 6. Na hipótese da ponte não apresentar condições para tráfego de veículos, qual a solução apresentada pela Polícia Rodoviária Federal para resolver o problema do congestionamento na Avenida Jamil João Zarif? Por que a ponte ainda não foi reformada ou outra ponte construída? Estamos esperando também as respostas da nossa Polícia Rodoviária Federal. A reunião contou com a presença dos vereadores Luiz Mato Grosso, do PP, e Tico Emerson, do PTdoB. O prazo para a conclusão das atividades da comissão, que terminaria no último dia 27, foi prorrogado por mais 60 dias. O presidente comentou as providências a serem tomadas ao final da apuração do caso.
Se for vislumbrado qualquer tipo de irregularidade, nós iremos juntar todo tipo de documentação e finalizar esse processo com uma representação junto ao Ministério Público Federal, já que aquela área está sob o domínio federal, é o Ministério Público Federal que irá nos ajudar nessa tentativa de reabertura da ponte ou até mesmo do novo acesso. A Comissão Técnica Permanente de Meio Ambiente deu parecer favorável a 2 projetos de lei. Um deles prevê a aplicação de multa de cerca de R$ 199 para quem desperdiçar água. O documento foi apresentado pelo vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. O principal do projeto é conscientizar a população para não desperdiçar. Nós sabemos que a culpa não é de nenhum munícipe, não é de nenhuma pessoa que vive no estado de São Paulo. A culpa é sim dos governos que não subsidiaram, não construíram, não planejaram o abastecimento de água adequado, antevendo até uma crise de água que nós estamos vivendo hoje. E é óbvio que existe também o desperdício das pessoas. Óbvio, logicamente, o desperdício do sistema é muito grande, mas as pessoas também acabam desperdiçando por achar que a água é um elemento que nunca vai acabar, que tem para todo mundo a todo momento, e nós estamos vendo que a realidade é bem diferente. Então, uma maneira de conscientizar é sendo um pouco mais radical, mas creio que num primeiro momento vai haver uma advertência. Logo após, se não for dado jeito na questão, aí sim uma multa. E as mudanças foram feitas não só para a pessoa comum, né, para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também. Porque existem muitas empresas que praticam esse desperdício. E até arrisco dizer aqui que as empresas acabam desperdiçando mais que as pessoas físicas. O outro projeto aprovado é de autoria do próprio presidente da comissão, o vereador Guti, do PV. A proposta é para implantar lâmpadas de luz solar em novos pontos de iluminação pública. Além da crise de água, a gente vive uma crise energética. E é natural que, por falta de planejamento do poder público, infelizmente, né, se tivessem algumas posturas diferentes, com certeza a conta de luz não estaria exorbitante como está hoje. E se a prefeitura pensar em algo diferente, começar a colocar lâmpadas abastecidas pela luz solar, né, através das fotocélulas, que a gente não utilize energia elétrica para fazer iluminação pública, com certeza teremos um ganho financeiro muito grande, né, tanto para a prefeitura quanto para os munícipes, que não será repassado nas contas de luz. O projeto primeiro prevê que os novos pontos de luz já se adequem a essa lei, a esse projeto de lei, e posteriormente, quando existir uma gordura financeira nos cofres públicos, que se começa a fazer a troca desses postes para postes que sejam iluminados via luz solar. Os parlamentares deram parecer contrário ao projeto de lei que cria o Disque Dengue, apresentado pelo Dr. Alexandre Dentista, do PSDC. Já existe uma lei do ex-vereador Ulisses, que trata exatamente do mesmo assunto, então não existe nenhum fato novo. Mas mesmo assim, esse projeto de lei será apreciado no plenário, porém a Comissão do Meio Ambiente não pode ser omissa e produzir, né, dar parecer numa lei já existente. Então, a cidade não perde nada com isso, pelo contrário, existe o princípio da economicidade, o princípio da administração pública, que você não pode ficar gerando papel à toa, ou seja, desgastando o funcionário por uma coisa que já existe, né? Se não existisse, com certeza seríamos favoráveis, mas não podemos criar nada em duplicidade aqui na cidade. Durante a reunião, servidoras do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Serviços Públicos entregaram aos parlamentares o Programa de Educação Ambiental para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos. Esse programa busca trazer para as cidades os conceitos mais próximos para conseguir ter uma gestão realmente sustentável dos resíduos. Hoje a gente anda pela rua, nós vemos vários resíduos jogados, né, nas esquinas, nas praças, nas ruas. E para isso, com certeza, a gente tem que mudar esses hábitos, esses costumes que nós temos. E o melhor caminho, com certeza, é a educação. Mas qual o caminho? Como fazer esse processo educativo para reverter essa situação? Então, por
isso que esse programa foi pensado, foi elaborado para, de acordo com a política nacional de resíduos sólidos, conseguir um resultado que seja eficiente e eficaz em relação aos resíduos. A gente está trazendo aqui na Câmara para que seja o processo mais democrático possível, em que haja participação de todos os segmentos da sociedade, que não é um projeto que se é elaborado por meia dúzia de técnicos e coloca para a cidade goela abaixo. Não é essa a ideia. A ideia é que todos que, de alguma forma, estão relacionados com resíduos, e isso é a nossa vida o dia inteiro. Quando a gente consome, cada coisa que você compra, no final, vira resíduo. Não é? Então, como que você vai fazer com isso? Então, isso também a gente está trazendo aqui a corresponsabilidade, não é responsabilidade só do setor público, mas também de todos que estão envolvidos nesse processo. Então, por isso que nós estamos trazendo para a análise, né, dos vereadores da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, para que eles vejam, né, como que nós podemos fazer para que esse processo seja o mais abrangente possível. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor deu parecer favorável a 2 projetos. Um deles trata da divulgação da data de validade de produtos em promoção nos supermercados e similares. É um projeto do vereador Guti, um projeto muito interessante, vai de encontro ao interesse da população no que diz respeito à relação de consumo, por conta de que os estabelecimentos comerciais, especialmente supermercado, ao colocarem os produtos em promoção, colocar a validade desses produtos, porque hoje a gente sabe que tem uma pegadinha. Os produtos, principalmente alimentos que está por vencer, eles colocam está para vencer a validade do produto, eles colocam em promoção, mas não destaca a data de validade. Então o projeto é para que fique destacado a data de validade e não induza a população a erro. No próximo bloco, reveja a audiência pública sobre a redução da maioridade penal em instantes. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Uma audiência pública sobre maioridade penal lotou o plenário da Câmara durante 2h30. 30 entidades e movimentos sociais participaram do evento organizado pela Procuradoria Especial da Mulher. A audiência discutiu o projeto de lei federal sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O encontro, que aconteceu no dia 10 de junho, teve início com o juiz da Vara de Infância e Juventude de Guarulhos, Iberê de Castro Dias. Reveja. Estamos em vias de ver o projeto ser discutido, debatido e votado no Parlamento, o projeto que prevê a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Eu não vou ficar aqui tratando de achismo. Vou falar de dados. A Unicef fez um levantamento recente
considerando 52 países que adotaram já a redução da maioridade penal. Dos 52 países que adotaram a redução da maioridade penal, os senhores sabem quantos observaram consequente redução da violência urbana? 0. Nenhum país do mundo que adotou a redução da maioridade penal jamais observou qualquer redução da violência urbana como consequência. A questão não está em não se preocupar com a violência urbana. Pelo contrário, todo mundo aqui tem miolos. Se a gente tomar um tiro na rua, no meio da testa, todo mundo aqui vai para o mesmo destino. Ninguém está afim disso. A questão não é se despreocupar com a violência urbana. A questão é saber efetivamente atacar a causa real do problema. Os senhores sabem qual é o número do projeto da emenda constitucional que veicula a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? É a emenda 171. Não podia ter número mais razoável para uma emenda que é um verdadeiro engodo eleitoral. Uma emenda que não passa de um estelionato eleitoral popularesco para ganhar as ruas, para ganhar o temor da população, claro, atemorizada, com as péssimas políticas de segurança pública que constantemente têm sido adotadas nas maiores cidades do país. Se a gente quiser reduzir efetivamente a violência urbana, a gente precisa não encarcerar, mas a gente precisa tratar e acolher as crianças e os adolescentes do país. Isso não é um trabalho que a gente vai resolver do dia para a noite. A gente tem o péssimo hábito imediatista de achar que uma questão que se desenrola há 515 anos, literalmente, vai se resolver numa canetada de uma emenda constitucional pífia como essa. Na sequência, o defensor público Luiz Eduardo Coelho também se manifestou contra a redução. Na verdade, o que se pretende é dar aos adolescentes o tratamento que é dado aos adultos. Como se o tratamento que é dado aos adultos resolvesse alguma coisa com alguma finalidade. O Brasil, então, é um dos países que mais encarcera no mundo. Se formos limitarmos a Guarulhos, a população prisional passa de 10 mil presos. Se nós pensarmos no Brasil inteiro, passa de 500 mil presos. Significa que nós temos metade da cidade de Guarulhos encarcerada no Brasil. Essas pessoas não estão encarceradas à toa. Elas estão encarceradas e não existe nenhum projeto sério, organizado, que busque tirá-las daquela situação e melhorar a condição de vida delas, para que elas um dia não voltem a fazer aquilo que foi julgado como equivocado. A audiência contou ainda com vereadores, secretários municipais e deputados estaduais. Todos discordaram da redução. Nós somos radicalmente contra a redução. O ano passado, nas eleições do ano passado, foi eleito um Congresso, uma Câmara dos Deputados, extremamente conservador, que está indo em cima e atacando os direitos e as conquistas que nós tivemos ao longo da história, depois do processo de redemocratização do Estado brasileiro. O Congresso conservador, que está atacando o direito dos trabalhadores, com a terceirização, que nós sabemos quem é que está defendendo a terceirização, esse Congresso, aquela direita conservadora. Agora, está colocando a culpa na criminalidade, nas crianças e nos adolescentes e na juventude desse país. É um absurdo que nós tenhamos esse Congresso com essa posição e nós, nos movimentos sociais, todos os movimentos sociais, não devem ficar aqui só discutindo, ir para a rua, protestar. Quem é a favor da redução? São 3 argumentos mais utilizados. Primeiro, você defende porque seu filho ou sua filha nunca foi morta por alguém. Esse é o primeiro argumento de quem é a favor. Segundo, argumento mais comum que você vê no Facebook. Quem tem idade para votar também tem idade para pagar pena. E terceiro, quem faz coisa errada tem que pagar. Só que o que não se discute, e aí acha que o jovem hoje, menor de idade, que comete crime não é punido, o que é um mito. Porque o jovem hoje é punido.
Existem punições para os jovens hoje, né? É previsto 5 punições no ECA. Então, não é que não há punição, é que é uma punição diferenciada da punição do adulto, por considerar que o jovem tem que ser respeitado o direito constitucional de atender os seus direitos na integralidade. Primeiro mito que nós temos que derrubar é esse. O jovem é punido hoje quando comete ato infracional. Segundo, que eu considero importante, nós não podemos confundir impunidade com imputabilidade. Porque o que eles estão querendo fazer com a redução da maioridade penal não é punir o erro, é imputar ao jovem a culpa pela violência urbana. Essa questão da redução da maioridade penal não se trata apenas de uma ação contra a juventude. O que nós estamos vivendo nesse momento no país é um grande refluxo conservador, é uma onda de conservadorismo que faz com que aqueles direitos que nós estamos lutando há décadas para avançar um pouco, agora, esse grupo conservador que assumiu o poder quer regredir em tudo. É o mesmo grupo, doutor Iberê, que defende armamento. É o mesmo grupo que defende a indústria das armas. É o mesmo grupo que defende que não tem que ter igualdade entre gêneros. É o mesmo grupo que defende a pena de morte. É o mesmo grupo que defende a redução da maioridade penal. Porque é esse grupo que sempre governou o país e não admite que os pobres, que os negros, que as mulheres, que os homens da periferia, que os gays tenham um pouco de dignidade. Essa é a grande questão. Então eu penso que nós temos que nos posicionar terminantemente contra a redução da maioridade penal. Mas nós temos que nos posicionar também pela igualdade de gêneros. Nós temos que nos posicionar contra a pena de morte. Nós temos que nos posicionar pela dignidade humana. Nós temos que fazer uma política educacional voltada à questão da juventude e também de reavaliar o sistema prisional, né? Fazendo com que o sistema prisional ele seja de recuperação e não uma universidade do crime. Porque a juventude tem que ter oportunidade. E quando a gente fala aqui, a gente vê que as grandes emissoras de televisão, colocadas aqui, elas pegam um fato isolado, que é uma pequena a minoria, e apresenta como que aquilo fosse um símbolo, né, da juventude agressiva, da juventude que mais comete crime no estado de São Paulo e no Brasil. Eu quero dialogar sobre um argumento que é utilizado por aqueles que defendem a redução da maioridade penal. Eles dizem o seguinte: o adolescente comete o crime, Érica, porque ele sabe que não pode ser punido, porque ele sabe que não vai preso. Vamos considerar que isso seja verdadeiro, que não é verdadeiro, porque ele pode ser punido através do ECA. Doutor Iberê está aqui e sabe muito bem disso. O que nós precisamos fazer é efetivar nossas leis. O que o Estado precisa fazer é executar as leis existentes, dentre elas o ECA, que garante direitos para os nossos adolescentes e a nossa juventude e as nossas crianças. Mas vamos considerar que seja verdadeiro, Tadeu, que o jovem, o adolescente mata ou comete outro crime porque ele não sabe que não pode ser punido. A pergunta que fica é: por que o adulto, o maior de 18 anos, que sabe que pode ser punido, comete o crime? Se o adolescente comete o crime porque ele sabe que não pode ser punido, por que o que sabe comete o crime? Portanto, esse argumento vai por terra. O Jornal da Câmara volta em instantes com mais informações sobre o debate da redução da maioridade penal. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
O Portal da Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Representantes de diversas instituições e movimentos sociais se revezaram na tribuna declarando oposição ao projeto de redução da maioridade penal, em audiência pública que o Jornal da Câmara traz mais uma vez para você. Nós somos o Projeto Gaia, o serviço que executa a medida socioeducativa em meio aberto aqui em Guarulhos. Atualmente nós atendemos 400 adolescentes de todas as regiões da cidade. Temos parte da nossa equipe aqui participando também dessa discussão. E nós somos os defensores do dia a dia. Nós estamos dia a dia com os adolescentes em conflito com a lei e trabalhamos arduamente para que eles possam romper com o ciclo infracional. E nós falamos de conhecimento de causa, de que é possível cumprir o que o Estatuto diz, que as medidas socioeducativas elas têm seu efeito sim, que elas causam uma transformação na sociedade, mas hoje mesmo nós estávamos comentando que quando um adolescente que comete o ato infracional, ele deixa de cometer e ele rompe com esse ciclo, infelizmente isso não ganha destaque na mídia. Fui educador na Fundação Casa, forjada, transvestida de Fundação Casa, FEBEM, e eu tenho memórias péssimas de lá, e aí eu fico imaginando os meninos que passaram 3 anos. Eu aguentei 1 ano e eu tenho memórias que me carregam até hoje. E aí eu queria só que a gente pensasse aqueles meninos que passavam por lá. Eu queria chamar a atenção também que a luta ela não se encerra aqui, ela nem começa aqui nessa mesa ou com as pessoas aqui. Porque a luta ela tem que ser no cotidiano. A luta tem que ser na conversa de busão, quando o trabalhador é envenenado por essa mídia porca que a gente tem, que fica colocando as crianças e adolescentes como criminosos, porque não são menores, eles não são menores, são crianças e adolescentes previstas pelo ECA, e é a classe trabalhadora que a gente tem que formar. Nós, enquanto educadores, enquanto militantes, temos que conversar com a dona Maria no ponto de ônibus, que está lá na fila para poder pegar seu cartão do SUS, com essas pessoas que a gente precisa conversar e sensibilizar e mostrar o lado que a mídia não mostra. Que além dele ser preso como adulto, ele vai poder acessar espaços de adultos, assim como motel, assim como pornografia, assim como bebida e diversas outras coisas, que isso a mídia não fala. Então é isso que nós somos contra, qualquer medida de cárcere. A juventude, como foi dito aqui, eu quero discordar, ela não é o futuro do país, ela é o hoje, é o agora. E nós temos prioridades hoje. Nós precisamos discutir o modelo de educação que nós temos hoje. Alguém que me antecedeu disse, olha, a juventude, eu sou contra a redução da maioridade penal, mas a juventude tem que ir para a escola e tudo mais. Mas dizer o seguinte, galera, como é que a juventude vai para a escola e vai aprender num lugar que por si só já parece mais um presídio, né? Parece que a mensagem que querem nos passar é o seguinte, olha, se acostumem com todo esse encarceramento, com toda esse monte de grades, porque futuramente vocês são potencialmente criminosos. Então, dizer que a discussão sobre a educação, sobre a reformulação do ensino médio, ela é muito importante para nós e está na frente da pauta contra a redução da maioridade penal. O evento terminou com a formação de uma frente municipal contra a redução da maioridade penal. Em nome da Procuradoria da Mulher e em nome dessa casa, a gente poder estar lançando aqui oficialmente a Frente Municipal de Guarulhos contra a redução da maioridade penal. A cidade de Guarulhos assina também as 18 razões contra a redução da maioridade penal, porque o ECA já responsabiliza adolescentes em ato infracional. Porque a lei já existe, resta ser cumprida. Porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%,
porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência, porque o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas, porque fixar a maioridade penal em 18 anos é tendência mundial, porque a fase de transição justifica o tratamento diferenciado, porque as leis não podem se pautar na exceção, porque reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa, porque educar é melhor e mais eficiente do que punir, porque os adolescentes são as maiores vítimas e não são os principais autores da violência, porque na prática a PEC 171/93 é inviável, porque reduzir a maioridade penal não afasta criança e adolescente do crime, porque afronta leis brasileiras e acordos internacionais, porque o Brasil está dentro dos padrões internacionais e porque importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução. Então, você também assina? Então, quero deixar registrado aqui que a professora Marisa de Sá, vereadora dessa casa, procuradora da mulher, assina a Frente Municipal de Guarulhos contra a redução da maioridade penal e apoia também e assina as demais frentes estaduais e nacionais. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!